tal de Rodrigo Marques aí, um rapaz que se acha comediante, fazendo algumas piadinhas com Deus. E você? E eu também de você? E eu tenho Arreia a mão da minha cara, arreia! Arreia! Arreia a mão da minha cara, arreia! Eu não vou... Arreia! 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 Você é ancião. Arreia que eu... E se é isso que você acha que eu vou fazer nesse vídeo hoje aqui, tretar, brigar com o comediante Rodrigo Marques, eu peço para que você fique até o final desse vídeo, porque talvez você vá se surpreender. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Hanan Camilo e hoje eu vou falar sobre o Rodrigo Marques, o show, na verdade, o show de stand-up dele, chamado A Paz de Darwin, que o seu texto vai ser todo baseado ali em cima da religião, em cima da Bíblia. E aí ele vai falar, vai explicar por que o nome do show se chama A Paz de Darwin, e qual é o relacionamento dele que ele tem com a religião. E ele vai mostrar algumas influências e alguns pontos que ele tem ali na família dele, com a mãe dele, com o pai. Na verdade, eu acho o Rodrigo Marques muito bom, pelo menos a linha de pensamento dele. Eu já tive a oportunidade de assistir um show dele pessoalmente aqui no Rio. Foi o show antigo, não foi A Paz de Darwin, foi o show antigo que ele fazia, que ele falava que tinha viajado para Florianópolis, se eu não me engano. E eu acho muito legal a ideia dele, porque ele não vai contando piadas só por piadas, ele não vai contando pedacinhos. Quem tem cachorro se sente assim, não. Ele cria uma história e ao longo dessa história ele vai incluindo as piadas. Então pensa o seguinte, o show de stand-up desse cara é como se fosse uma peça de teatro, como se fosse um filme. E aí, esse A Paz de Darwin também é assim. Ele também faz isso, igual ao show antigo que eu assisti dele. E eu acho essa linha de pensamento, essa maneira de pensar muito, muito boa. Então, o Rodrigo ele se considera ateu. E ali dentro desse show, A Paz de Darwin, ele vai falando sobre vários pontos. Por que ele é ateu, o relacionamento da mãe dele com a religião. E aí ele faz várias piadas sobre isso. Sobre a mãe dele, acho que ser católica e depois tem um problema de saúde e vai buscar ajuda em outra religião. O pai dele, como o pai dele se confunde. E a peça inteira, o stand-up inteiro, é um confronto. Não contra a Bíblia, não contra Deus, mas na verdade eu acho que mexe muito mais com quem diz ser cristão. Então, antes de eu começar a falar um pouquinho de alguns pontos aqui do stand-up dele, eu não vou passar o vídeo aqui, porque o Rodrigo parece ser um cara muito, muito tranquilo. Mas não vamos arriscar, né? Isso, não vou mostrar a imagem dele, mas você pode pesquisar aí, Rodrigo Marques. A Paz de Darwin é o último show dele que tem aqui na plataforma, aqui no YouTube. Ele colocou lá de graça, então você consegue assistir o show dele inteiro. Então, se você tiver essa dúvida do que eu estou falando e confirmar o que eu estou falando, você pode ir lá e assistir o show do Rodrigo, sem problema nenhum, tá bom? Não é pecado você assistir um show de stand-up. Mesmo que o Rodrigo, às vezes, ele exagera um pouco. Não nesse show nem tanto. Lá no finalzinho que ele fala uma coisa ou outra, eu já vi outras coisas dele assim, que ele exagera bastante, falando, né, besteiras e tal, mas não é o caso desse show não. Então você pode assistir tranquilamente, sem problema nenhum, e tire as suas próprias conclusões. Então eu vou pedir para você curtir, comentar, compartilhar esse vídeo aqui, para que esse vídeo chegue até o Rodrigo Marques. Seria um prazer poder falar com ele e ele ver que existem cristãos que não vão criar um conflito por ele ser ateu, mas na verdade tentar mostrar também a importância da Bíblia e ser contraditório dentro do que ele faz. Então, peço para você também se inscrever, é muito fácil, é muito rápido, ajuda muito a gente. Então, curte aí, comenta, compartilha, se inscreve e vamos tentar levar esse vídeo aqui para o máximo de pessoas possíveis. Então, o Rodrigo ele vai chamar a atenção para vários pontos. Então, ele começa contando algumas coisas e aí ele vai contar a história dos magos, dos sábios, dos reis magos que vão até o nascimento de Jesus, vão até lá visitar Jesus. E aí ele vai falar que são 3 reis magos. Essa é a história que a gente pode ver lá em Mateus 2. E aí qual é o problema? Porque ele está contando isso, e aí ele vai falando assim, porque eu sei muito mais Bíblia do que muita gente que diz ser
um cristão, adorar Cristo, adorar a Deus. E aí ele brinca com isso. E aí ele fala assim, eu sei muito mais Bíblia do que muita gente. E aí a galera ri, claro, porque ele está fazendo piada, né? Mas é muito engraçado que muita gente deve pensar assim, realmente ele sabe. Ele deve ter lido a Bíblia, ele deve conhecer as histórias, algumas coisas. E aí ele faz até essa confusão de 3 reis magos, porque são 3 presentes. São 3 tipos de presente, na verdade, né? Ouro, mirra e incenso é o que levam para Jesus. E aí, automaticamente, as pessoas criaram essa história de que eram 3, mas podiam ser 2. Podiam ser 2 levando 3 tipos de presente. Podiam ser 10 reis magos levando 3 tipos de presente. O que a gente sabe era que eram magos, reis magos, sábios. Então estava no plural, tinha que ser mais de um. E podiam até ser 3, mas a Bíblia não diz pra gente que é 3. E isso é engraçado, por quê? Porque realmente quando as pessoas não leem a Bíblia, é muito fácil ser confundido. É muito fácil as pessoas enganarem. Não era a intenção do Rodrigo enganar ninguém, até porque ele não está tentando converter ninguém a nada. Na verdade, o Rodrigo está fazendo piada. E como piada, ele tem que exagerar para aquilo ter graça. Então, ele mesmo diz, gente, fica tranquilo, eu só estou fazendo piada. Então não é para a gente levar a sério o que o Rodrigo está falando ali. Mas é um ponto que chama atenção porque, infelizmente, as pessoas vão acreditar naquilo. E não pelo Rodrigo, mas quanta gente com má intenção vai pregar coisas erradas dentro das igrejas, seja protestante, seja católica, seja aonde for, vão dar informações erradas porque as pessoas, quem diz servir, não está ali querendo buscar aquele conhecimento e entender verdadeiramente o que a Bíblia diz. Então é por isso até que hoje eu estou com essa blusa aqui, ó. Sola Escritura, somente a Escritura. A Escritura é infalível, é inerrante. Ela não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra do nosso Deus. Então, a importância disso. E aí, mesmo ele contando piada, se faz um alerta muito importante para você que é cristão, para você que acredita em Deus. Qual é a importância que você dá à palavra de Deus, a Bíblia? E aí ele vai fazer uma pergunta que vai chamar muita atenção. Ele vai dizer assim, quem aqui acredita em Deus e acredita em Jesus? Tem que acreditar na dupla, hein? Tem que acreditar nessa dobradinha. Levanta a mão quem acredita em Deus, em Jesus. Aí uma galera levanta a mão. Só deixa a mão levantada quem leu a Bíblia toda. E aí eu acho que ficam uns 2 ou 3 com a mão levantada só. E aí é meio chocante. E quando ele vai perguntar para essas 2 pessoas, eu acredito que sejam 2, que ele vai falar assim, você leu a Bíblia toda? Li a Bíblia toda. Você é cristão? Não, eu li quando era pequeno e tal. Aí o outro, você é cristão? Também não. Tem alguma religião? Não. Eu li a Bíblia toda porque eu achei interessante, é um livro, é o livro mais lido do mundo, então eu li, alguma coisa assim. E aí, 2 pessoas que não são cristãos, eles leram a Bíblia toda, disseram que leram a Bíblia toda. E aí ele vai perguntar assim, não tem nenhum evangélico aqui? Não tem nenhum evangélico no meu show tá cheio de gente, não tem um evangélico? E aí levanta alguém lá atrás, uma mãozinha, tipo, eu tô aqui, eu sou evangélico. Aí ele pergunta, você é evangélico? Você leu a Bíblia toda? Gente, claramente, essa pessoa não leu a Bíblia toda. E por que eu vou te falar isso? Por que ela não leu a Bíblia toda? Porque lá atrás, na pergunta dele de quem leu a Bíblia toda, essa pessoa não ficou com a mão levantada. Ela não ficou com a mão levantada por quê? Sei lá, talvez ela não leu a Bíblia toda ou ficou com vergonha e talvez ficou esse medo, né, de responder ao Rodrigo. Mas bem, essa pessoa vai dizer que leu a Bíblia toda quando era criança. Eu não sei se eu consigo acreditar tanto, mas vamos dar esse voto de confiança, tá bom? Então, esse evangélico que levanta a mão lá diz que leu a Bíblia toda quando era criança, ou que pelo menos ela leu a Bíblia toda e ela acha que já foi o suficiente. Ela é evangélica e foi suficiente ler a Bíblia pelo menos uma vez, e já que leu, tá finalizado, check aí, cumpriu o que tinha que cumprir e vamos para a próxima. Mas o que mais vai me chocar nesse caso todo é o alerta que o Rodrigo traz com o seu show. Ele até brinca que ele diz assim, eu
estou evangelizando muito mais gente do que muito crente. E é a pura verdade. A gente tem muito crente 007, aquele infiltrado, né? Aquele agente oculto. Então, o Rodrigo, ele brinca, e dentro da brincadeira ele está falando a verdade, porque as pessoas têm vergonha de levar aquilo que elas dizem acreditar. E o alerta que ele faz é: quem diz acreditar nesse Deus não lê a palavra desse Deus, não aproveita o que Deus deixou escrito para ele aprender mais sobre a sua vontade e os seus desejos. E como assim você é um cristão e não lê a palavra do seu Deus? Como você não tem vontade de conhecer esse Deus que você diz servir? Você não tem mais essa opção de não ler mais sobre esse Deus, ou tentar conhecer mais sobre esse Deus. A Bíblia é a revelação especial que ele deixou para nós como filhos, conhecer as suas vontades, os seus desejos, o seu direcionamento, o que ele fez, o que ele faz e o que ele planejou fazer para a gente no futuro. E é você pensar que você tem um pai e você não quer se comunicar com ele, não quer saber os desejos e as vontades dele para a sua vida. E é isso que a Bíblia vai nos trazer. É isso que a Bíblia vai nos transmitir, a vontade desse Pai. O que ele foi capaz de fazer por nós, como ele entregou o seu Filho Jesus para que desse a sua vida por amor à nossa vida. E como a gente não tem interesse em conhecer esse Deus, lá no Salmo 119, 10 e 11, vai dizer assim: de todo o meu coração te busquei, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Meditar sobre os ensinamentos das Escrituras nos fará prosperar espiritualmente e nos trará bênçãos e o verdadeiro sucesso da vida. É isso que Deus fez quando ele deixou a sua palavra, essa revelação especial em formato da Bíblia. É a voz de Deus falando com a gente. Quando você quiser ouvir Deus falar com você, é muito simples. Abra a Bíblia e leia, porque ele vai estar falando diretamente com você. Se você quiser escutar Deus em voz audível, assim de maneira audível, é muito simples. Leia a Bíblia em voz alta, porque ali, como eu já disse lá no começo do vídeo, não contém. Ela é a palavra do nosso Deus, do nosso Pai. Em Josué 1,8 vai dizer que medite nele dia e noite, por ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Ler a palavra de Deus, buscar o conhecimento da palavra de Deus, é você meditar nela de dia e de noite para gerar, absorver conhecimento e poder ser direcionado e caminhar, trilhar o caminho que ele deseja. É isso que a Bíblia vai nos dar. É isso que a Bíblia vai nos proporcionar. Em Tiago 1,25 vai dizer assim: contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Gente, a Bíblia está repleta e cheia de ensinamento, porque como é a voz de Deus, ele está falando com a gente diretamente. O apóstolo Paulo vai dizer o quê? Para você habitar nesse livro, estudar com diligência, entender, compreender, absorver e ensinar a palavra de Deus. É isso que a Bíblia vai nos trazer. Então precisamos estar firmes em Deus. Então, você que é um cristão não tem escolha. Não tem como você dizer que adora um Deus e não ler essa Bíblia. É isso, essa atenção que sem querer ou sem essa vontade, esse propósito, é isso que o Rodrigo Marques faz no seu show. Quando ele faz um show escancarando como o cristão não ler a Bíblia e não conhece a Bíblia,
e provavelmente acredita que ele conhece mais porque ele leu alguns textos, leu a Bíblia toda, não sei, ou ele conhece algumas histórias, parece que ele realmente conhece mais do que você, ou talvez ele até conheça mais do que você, porque você não tem o interesse em ler a Bíblia. Então, se você quiser saber mais sobre se vale a pena ler a Bíblia, eu tenho um vídeo aqui, ó, esse vídeo aqui que eu fiz respondendo ao Peter. O Peter do Ei Nerd, ele pergunta o seguinte: vale a pena ler a Bíblia? E eu vou dar alguns motivos aqui porque que vale a pena ler a Bíblia. Motivos para quem não é cristão, por que eu devo ler a Bíblia, não sendo cristão, não acreditando nesse Deus, ou talvez até um ateu como o Rodrigo Marques. Por que eu devo ler a Bíblia? Gente, ela é o livro mais lido do mundo. Então, talvez tenha ensinamentos bem importantes para você ali, mesmo você não sendo cristão. Tá? Muitas coisas que são regras hoje no mundo e que funcionam e fazem o mundo funcionar como uma civilização, vem a partir da Bíblia. Mas ali eu vou dar alguns motivos bem interessantes, tá? Até para quem não quer, nesse sentido, tá pensando talvez em aventura, romance, coisa científica, pós-apocalíptico. Tudo isso você consegue encontrar na Bíblia. Então eu vou te dar motivos reais e fundamentados para você ler a Bíblia não sendo um cristão. E claro, e para você que é um cristão, eu vou te dar argumentos plausíveis por que você não tem essa opção de não ler. Por que você não tem essa opção de não conhecer, de não estudar, de não criar uma intimidade ali com o seu Pai, com o seu Deus, através da sua palavra? E você que quer conhecer mais da Bíblia e não quer ficar talvez tão perdido e falar: mas Hanan, é um livro muito difícil, eu leio, eu não entendo, não consigo compreender. Aqui eu tenho uma playlist com os panoramas do Antigo Testamento, falando livro a livro, te explicando livro a livro, o conceito, tudo que você precisa para entender aquele livro tem nos vídeos. Então a cada vídeo eu falo de um livro, falo o seu propósito, o seu tema, quem escreveu, qual era o intuito, o que queria ser passado ali, as histórias que estão ali dentro. Então, você que quer conhecer mais a Bíblia, vem aqui também na playlist, eu vou deixar aqui também na descrição, para você, quando acabar esse vídeo aqui, para você poder ir lá e começar a assistir essa playlist. Se você já está lendo a Bíblia e ler a Bíblia, ou tem vontade de ler, mas acha que é muito difícil, eu estou aqui para poder te ajudar. Então, eu te convido a pegar essa playlist aí e ir lendo a Bíblia e assistindo a playlist, que vai te ajudar bastante a compreender muito mais a Bíblia, a palavra de Deus. Então, se você está aqui no final desse vídeo e achou que eu ia arrumar uma treta, uma briga com o Rodrigo, porque ele é ateu ou porque ele fez piadas sobre Deus, na verdade, lá no final do show dele, ele tem uma piada muito, muito bem bolada sobre Deus, muito bem pensada sobre Deus. E eu poderia rebater ela aqui e falar para ele, até de uma maneira simples, tentar quebrar o argumento dele, mas aí eu daria um spoiler do show dele, e o intuito aqui não é esse, é que não é criar uma briga, mas seria interessante, talvez se um dia eu tiver uma oportunidade, eu respondo a esse questionamento, essa última piada que ele faz lá sobre Deus. Eu não quero dar um spoiler da última piada, daquela piada final, né? Essa não é a ideia. Na verdade, eu não quero de jeito nenhum brigar com o Rodrigo ou criar um problema com o Rodrigo. Na verdade, eu quero agradecer ao Rodrigo. Muito obrigado, Rodrigo Marques. Muito obrigado por esse stand-up. Muito obrigado por chamar a atenção desse jeito. E eu só estou fazendo esse vídeo aqui respondendo e falando sobre vocês, sobre o seu stand-up, A Paz de Darwin, porque você chama a atenção para pontos bem importantes. Mesmo que sejam piadas e seja de uma maneira leve, brincando, você chama atenção para uma coisa muito, muito séria. Agradecer a todos que ficaram aqui até o final. E eu vou te pedir, se você ficou aqui até o final, escreve aqui embaixo, Rodrigo. Escreve Rodrigo aqui nos comentários que eu vou saber que você esteve aqui até o final desse vídeo. Não esquece de curtir, de compartilhar, de se inscrever, que a gente possa se encontrar aqui nos próximos vídeos
falando sobre Bíblia, cultura, falando sobre livros, sobre filmes. Tem várias coisas aqui. Acredito que se você se inscrever aqui no canal, você vai achar conteúdo que vai te agradar, com certeza. Até o nosso próximo vídeo. Vamos ler?